Olá, bem-vindo ao nosso curso de iFix. Continuando com o nosso estudo dos objetos gráficos especiais, vamos agora falar sobre o objeto Chart, ok? Que é esse objeto que a gente utiliza para exibir gráficos de tendências, ok? Bom, primeiro eu desenho o objeto, né? Quando eu abro esse objeto, ele vai abrir a sua interface de configuração, que é diferente do que a gente está acostumado, né? Então, o que é que eu tenho aqui nessa interface? O que é que eu tenho aqui nessa interface? Ela é dividida em guias, ok? A guia General é onde a gente define a, as características gerais do nosso gráfico, ok? Eu tenho aqui um nome, posso dar uma descrição para ele. Essas opções aqui a gente já sabe, né? O highlight ele vai permitir que quando eu aponte o mouse nele, quando eu passe o mouse em cima dele, ele faz aquele contorno, o contorno em volta do objeto, ok? Essa opção selecionável, ele vai permitir que eu possa selecionar, clicar no objeto e ele tornar-se selecionado, tá? Isso vai facilitar na hora de eu movimentar o cursor, ok? O cursor é essa linha central aqui, tá? Esse é o cursor. Ele vai mostrar o valor da variável no momento que eu mexer, ele vai mostrar os valores das variáveis. Agora, isso vai depender das outras configurações que eu fizer aqui, tá? Continuando aqui. Aqui no Scroll Direction, eu seleciono se o gráfico vai ser plotado da direita para a esquerda ou se vai ser plotado da esquerda para a direita, certo? Normalmente é da direita para a esquerda, ok? Então eu deixo aqui marcado direita à esquerda, ok? Aqui eu tenho o zoom, né? No momento que eu der um zoom aqui, o zoom pode ser horizontal, vertical ou central, né? Então no momento que eu der um zoom, ele vai expandir em todas as direções. Se eu escolher buff, ele vai expandir em todas as direções, tá? Tanto na horizontal quanto na vertical. Se eu seleciono somente horizontal, ele vai abrir o zoom somente na horizontal. Se for vertical, ele também vai fazer a mesma coisa, só na vertical. O normal a gente utiliza esse aqui, o buff, ok? Aqui no refresh rate em segundos. Então a cada meio segundo ele faz uma atualização, ok? Esse aqui é para o caso de ser dados históricos, ok? Historical Update Rate. Isso aqui a gente não vai mexer, que a gente não vai mexer com histórico por enquanto, tá? Aqui é a cor do gráfico, tá certo? Se eu seleciono essa cor aqui, é a cor desse espaço aqui, tá? Essa outra cor é esse espaço aqui. Então, por exemplo, eu quero que ali seja... Escolher uma cor aqui bem legal. Vou escolher essa cor aqui. Ok. Se eu der um apply aqui, você vê que ele já ficou azulado. Perfeito? Vamos mudar aqui. Vamos botar um cinza mais escuro. Esse verde aqui escurão. Dá um apply. Ok, ele é um cinza mais escuro, mas aqui na verdade é um... Sei lá se é verde. Ele está na coluna do verde, né? Está na coluna do verde, eu acho que é verde. Mas é um cinza bem escurão. Ok? Um pouquinho mais escuro. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui na aparência, essa área aqui... Esses dois aqui eu explico já já, tá certo? Assim que a gente for na outra guia, eu explico esses dois aqui. Eu volto e explico isso aqui. Esse Showtime Cursor, ele serve para exibir ou não essa linha central aqui. Ok? Se eu clico aqui e mando aplicar, ele some a linha. Então, se eu desmarquei aqui o Showtime Cursor, ele sumiu o meu cursor central, né? Eu vou voltar a exibir. Ok.
Esse Showtime Cursor Tooltips, ele é o seguinte: quando eu coloco o mouse no cursor, ele vai exibir no ponto de linha onde tiver traçado, ele vai exibir o valor da variável naquele ponto. Ok? Ele vai abrir uma caixinha e vai exibir o valor da variável naquele ponto. Ok? Eu vou deixar marcado e depois eu vou deixar marcado, vou exibir, depois vou desmarcar. Ok? Então agora eu vou aplicar isso aqui, qualquer modificação que eu fiz, e vou agora para essa guia Chart. Na guia Chart eu tenho subguias, ok? Pen, Time, X, X, Y, X, Grid e Legend, ok? Eu vou colocar aqui, a título de exemplo, eu vou colocar duas variáveis, tá? Eu vou selecionar a primeira. Eu vou selecionar a minha primeira variável. A fonte de dados que eu vou utilizar, ela segue aquele padrão, né? Eu posso selecionar o database, ok? Objetos ou valores de variáveis declarados em tela, ok? Que não tem nenhum aqui, então eu não vou ter o que selecionar aqui, tá? Dados do historical, tá certo? De variáveis de gráficos históricos, né? Que foram armazenadas em um arquivo, ok? Que a gente vai configurar lá na frente. Variáveis globais, ok? Servidores de dados, ou seja, bancos de dados externos, e contadores de alarmes. Isso aqui a gente não usa, não vai usar, não vai usar, não vai usar. Vamos usar o nosso database, ok? Então, qual é o nome do nó que a gente vai usar? É do nó curse ifix. Eu vou inicialmente... Bom, eu vou inicialmente não. Eu vou explicar o seguinte. Você lembra lá no database que a gente cria uma variável analógica e dentro dela criamos uma cadeia para uma variável do tipo etr que armazena gráfico? Está aqui minha variável que armazena gráfico, tá? Então eu vou selecionar aqui o valor da variável. Qual é? É o f, né? fcv, ok? Selecionei a primeira, dou um ok. Então está aqui minha variável. Eu vou colocar mais uma, tá? Então para adicionar mais uma, eu clico nesse botão e ele vai abrir aqui. Eu clico no botão dos pontinhos para selecionar a minha segunda variável. Eu vou abrir essa aqui também, a mesma coisa, tá? Ok. Tá as duas aqui. Muito bem. Eu vou dar um apply aqui para ele ter duas variáveis. Eu vou fazer o seguinte, está muito grande aqui, como a gente quer ver algumas coisas, eu vou diminuir um pouco. Vou botar isso aqui. Não, vou deixar aqui. Esse toolbox, vou botar aqui embaixo que ele vai caber. Eu vou diminuir isso aqui um pouquinho e vou botar aqui. Pronto, vamos lá. Vamos botar o nosso diálogo aqui do lado que fica fácil de trabalhar. Aqui na guia chart, voltando nela, né, eu já selecionei, já criei dois objetos gráficos, ou seja, vai ter duas linhas plotadas aqui. Você já vê a primeira linha e a segunda linha. Quando a gente vai adicionando variáveis, automaticamente ele vai definindo cores, mas a gente pode modificar, tá? A gente pode modificar essas cores, perfeito? Essa aqui está azul e essa aqui está verde, perfeito? Bom, vamos voltar agora aqui na guia General, que eu vou explicar uma coisa aqui, que eu disse que ia explicar depois. Eu tenho duas variáveis, está aqui, ó. Variável 1, variável 2, né? As duas. Se eu selecionar aqui Show múltiplos valores, observa aqui o seguinte. Ele está mostrando a escala da variável 2 e a escala da primeira variável, ok? Entendido aí? A escala da primeira variável da lista e a escala da segunda variável da lista. Então, isso aqui, ele me permite exibir várias escalas, ok? Coincidentemente, as duas vão de 0 a 100, tá? Isso é apenas coincidência. Esse verde não ficou legal ali naquele cinza, né? Deixa eu mudar esse aqui, botar amarelo. Ok? Pronto. Vou dar um apply.
Ok. Pronto, então a gente tem, coincidentemente, as duas variáveis vão de 0 a 100, tá? Ok? Outra coisa aqui que eu disse, que eu defini é o seguinte. As variáveis, elas têm o range dela, né? Que, voltando a falar, coincidentemente as duas vão de 0 a 100, ok? Esse botão aqui, Fetch Limits, ele vai, essa opção aqui, né, Fetch Limits, ele vai assumir, independente do que eu escrever aqui, em tempo de execução, ele vai colocar aqui os valores de range da minha variável, os valores de faixa das minhas variáveis, das minhas tags. Eu chamo de variáveis, mas são tags. Ok? Que as duas vão de 0 a 100. Ok? Isso aqui é apenas coincidência, tá? Que está aqui 0 a 100, 0 a 100. Perfeito? Então, voltando aqui no General, esse show multiple values, ele vai mostrar múltiplos valores de todas as variáveis que tiverem declaradas no meu gráfico. Ok? E esse show multiple times? O que é que a gente entende por isso? Né? A gente entende que ele vai colocar múltiplos tempos, ok? Perfeito? Esse múltiplo tempo, é claro que vai ser igual, não é? Ctrl W para executar, ó. O tempo é o mesmo, perfeito? E aqui estão minhas variáveis, ok? Você vê que o gráfico está bem feioso, né? Por que está tão feioso assim? Primeiro porque, ó, 20, ó, 41, 42. Tem 1 minuto só aqui de gráfico, tá? E a minha variável é bem nervosa. Eu faço ela ser bem nervosa, ela vai em cima e vai embaixo rapidão. Bom, então continuando aqui. Aqui no chat, no pen. Então, já vimos isso, não é? Voltando aqui um pouco. Então, eu não gosto de exibir esses caras aqui, tá? Então, eu desmarco isso. Ok? Eu desmarco isso aqui porque eu não gosto de exibir isso, não. Esse time cursor, eu acabei que nem mostrei, né? Deixa eu mostrar para você o time cursor. Ó, quando eu aponto o mouse nele, e arrasto, ó, ó lá, 0, 0, 0, aqui, ó, ele mostra os valores, tá vendo? Tá ali, ó, a data, a hora e o valor da tag, ok? E o valor naquele momento, certo? Muito bem. Voltar agora. Então, esse cursor a gente pode selecionar e deslocar no momento que a gente manda exibir, ok? Essa opção aqui, Show Time Cursor Tooltip, se eu desmarcar isso aqui, ele não vai mais mostrar aqueles valores, ok? Então, se eu quero visualizar, eu boto o Show Time e boto Show Time Cursor Tooltip, ok? Perfeito. Então, agora, aqui a gente fechou, tá? Aqui a gente já fechou. Agora vamos concentrar somente no chart. Aqui eu já sei como é que eu faço para inserir, como é que eu faço para mudar de cor, certo? Essa cor aqui não ficou legal, não foi dentro do chart, então eu posso voltar ele para ser verde de novo, porque esse verde não, tem que ser o verde mais escuro. Pronto. Porque a gente já viu que eu não vou utilizar duas, então eu não preciso ver aquela outra coluna, tá? Então aqui, show line, ok? Para exibir a linha. Constant line, ele vai exibir uma linha constante, ok? Show gaps. O que é esse show gaps? Quando ele tiver espaço sem dados, ele mostra o buraco vazio, certo? Se, por exemplo, eu vou abrir aqui, eu vou botar em execução, ok? Pronto, tá lendo aí, né? Eu vou abrir aqui antes de botar em execução, eu vou abrir o Database Manager, ok? Então, por aqui, eu vou abrir o Database Manager. Cadê ele? Documentos, Database está aqui em cima.
Database, Database Manager. Pronto, eu quero ver esse programa aqui. Eu não vou nem deixar ele maximizado, eu vou deixar ele assim. Porque eu vou querer ver a variável no momento que eu for fazer uma modificação. Então vamos lá, vamos botar em execução. Pronto, está executando. Eu vou abrir aqui e vou pegar essa minha variável aqui. Vou pegar essa aqui que é menos nervosa. Vou abrir para edição, ó. Ok? Esse na verdade o mais nervoso foi que eu abri. Pronto, salva, entrou em scan. Ok? Então você vê que no momento que ele ficou fora, ele deixou um gap aqui, ou seja, deixou um espaço vazio. Ok? Muito bem. Perfeito, né? Dá um cancel aqui. Voltar aqui ao normal, que o que eu queria... Não, vou deixar assim. De repente tem mais coisa, né? Ctrl W, para sair da execução. Vamos voltar aqui na nossa tela, na nossa janela de configuração. Vamos voltar agora aqui. Então esse show gaps, ele vai mostrar o buraco, tá? O espaço vazio. Então eu vou deixar. Use Regional Settings, ele vai usar as configurações regionais do Windows, ok? Perfeito. Agora aqui, Fetch Limits é da variável, né, da tag que eu escolhi. Eu vou mandar ele buscar os limites, ok? E número de pontos que ele vai usar no gráfico, número máximo de pontos. 500, beleza, deixa 500 aí, ok? Aqui no estilo, qual é o estilo de linha que eu quero? Eu quero, né, eu seleciono aqui o estilo de linha e marco. Normalmente é essa linha contínua, tá? E esse largura de linha aqui, ó, perfeito? E aqui, se eu quiser, eu posso colocar uma marcação na linha, tá? Por exemplo, eu quero um diamante, né? Um diamond. Ok, então ele vai marcar isso aqui, ó. Eu também tenho que selecionar outra e vou colocar a mesma coisa. Diamond. Apply. Ok, então vamos ver aqui qual é o comportamento disso. Ó, começou. Perfeito? Então ele sai marcando pontos. Ok? Eu geralmente não uso isso não. Mas é bom a gente saber, né? Então eu vou tirar e vou tirar. Ok? Agora é o seguinte. Aqui no time, você vê que aqui eu configuro cada uma das penas, né? No time, eu posso configurar para todos, ok? O que eu fizer aqui, eu posso marcar para que seja aplicado em todos, tanto no time como no X, no XX, no YX, no grid e no legenda. Perfeito? Então aqui no time, eu marco aqui, ó. O que eu fizer vai ser aplicado para todas as penas. Então eu marco aqui, dou um apply, ok. Então o que é que aqui no time tem? Eu vou dizer que eu quero. Eu não disse para você, quando eu estava fazendo aquela tag ETR, que ele armazena 600 registros, não é? Como a minha tag, ela tá com o scan time dela, tá para 1 segundo, então 600 registros vai dar 10 minutos, né? Então eu vou marcar aqui 10 minutos, tá? 8, 9, 10 minutos, ok? Em 10 minutos tem quantos registros? 600. Então eu vou pegar aqui, voltar aqui no pen e vou dizer aqui, número máximo de pontos, eu vou botar aqui 600, ok? Que é 1 ponto por segundo, ok? Volto aqui em time, já marquei 10 minutos, você vê que eu não tenho possibilidade de alterar mais nada. Venho aqui no XX. O XX é o eixo X, ok? Então, por exemplo, eu não quero exibir o título do eixo X. Então, eu desmarco aqui, ó. Então, o eixo X aqui, cadê? Ok. Então, ó, o eixo X aqui, ó, ele sumiu
né, o label, né, ó, de novo, label do eixo X, apply. Show, bom, não vou querer ver isso mais não. Ok? Então, ó, label do eixo X. Eu não quero ver. Eu não preciso ver que isso aqui é uma linha de tempo, né? Não precisa, né? Claro que não. Ok? Muito bem. Se eu quiser exibir a data, como aqui é 10 minutos, é um gráfico de tendência instantânea de 10 minutos, eu não preciso ver a data de hoje, né? É óbvio que não. Então, clico aqui, mando apply, ele tira a data, deixa somente a hora. Ok? Agora, quantas marcas eu quero? Né? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu quiser mais que isso, eu quero 5. Então, número de labels. Né? Número de labels, número de marcação de horas que eu quero aqui. Eu vou querer 5. Ok? Apply. Então, 1, 2, 3, 4, 5 marcações de horas. Só que você observa que essa hora aqui, ela está deslocada aqui, ó. Essa também, tá certo? Os pontos estão deslocados. Por quê? Eu estou com 5, eu estou somente com 4 ticks. Ticks é isso aqui, ó. Não é isso aqui não, tá? Não é essa linha aqui não. Tick é esse pontinho aqui, ó. Tick é esse pontinho que você vê aqui, ó. Ok? Isso aqui é o tick, ok? Ó, o tick é isso aqui. Vai ficar bem legal para a gente ver. O tick é isso aqui, ó. Isso é o tick, certo? Isso é o tick, ok? Esse pontinho aqui. Perfeito? Então eu vou querer 5 também. Mas você observa que a coisa ainda não está boa, porque a linha do tick, a linha, né, que deveria estar aqui acompanhando, ela está deslocada, tá? Mas eu não tenho como corrigir isso aqui, tá? Então agora eu vou para o eixo Y, né? Aqui no eixo Y, eu também vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 5 e 5 e vou dar um apply. Então, ó, mesma coisa, 0, 25, 50, 75, 100%, ok? Ou 100. E aqui, a cor desculpa. Aqui é a cor do tique, perfeito? Então aqui, ó, quantos ticks eu quero e a cor dele, perfeito? Normalmente eu não mexo nisso não. A mesma coisa aqui, ok? Vamos seguir. Esse eixo aqui, ó, digamos que aqui é vazão, né? Então é um FT, eu vou chamar de metro cúbico hora. Metro cúbico hora. Perfeito? Pronto. Apply. Aí ele ficou lá, metro cúbico hora. Certo? Ok, 100 metro cúbico hora é uma vazão doida, né? Vou botar dia aqui. Pronto. 100 metro cúbico dia. Perfeito? Então, esse eixo aqui, ele vai informar qual é a vazão que tem. Então, eu botei metro cúbico dia, que 100 metro cúbico dia é até plausível, mas 100 por hora é uma tubulação medonha, né? Bom, aqui no grid, é onde eu corrijo esse, aqui é que é o grid, ó. Perfeito? Isso aqui é que é o grid. Então eu vou dizer que número de linhas, não é, desse eixo aqui, eu vou querer 5. Apply. Olha lá. Agora está alinhado, tá vendo? Perfeito? Número de linhas horizontais. E qual é o estilo? Vamos ver aí. Ó, pontilhado. Ficou bem legal, né? E qual é a cor? Normalmente é esse cinza aí mesmo. Deixa ele aí. Ok?
E aqui, 5 também, né? Apply. Ok? Agora ficou arrumado. Certo? A cor e o estilo. Vou botar o mesmo estilo, né? Ok? Pronto. Ficou bonito o meu gráfico, tá? Legenda. Agora aqui, ó. A legenda é isso aqui, ó. Certo? Eu quero. O source não precisa. Eu só quero a descrição com 40 caracteres e o valor com 10. Ok? E aqui eu seleciono se eu quero primeiro o valor e depois a descrição, ou primeiro a descrição, depois o valor. O correto, o normal é usar descrição e valor, né? Então eu vou usar somente isso. Unidade. Eu vou botar unidade também, ok? Unidade ali eu vou deixar com somente metro cúbico. Ali tem 1, 2, 3, 4 caracteres. Vou botar 4 caracteres aqui. Pronto. Ok? Então tudo que eu fiz aqui valeu para os dois gráficos. Por quê? Porque eu marquei aqui, ó, Apply to All Pens. E aqui também nas minhas penas, eu também posso selecionar a ordem, tá? 96, 97. Eu posso botar aqui o 97 para cima, 96 para baixo. É só eu utilizar essas setinhas aqui. Assim como posso excluir, tá certo? E criar novas. Vamos agora ao gráfico. Vamos ver agora. Tem 10 minutos, né? Você vê que agora ele vai ficar melhor. Agora tem o seguinte, Williams. O que você deve estar pensando, né? Eu disse para você que o gráfico ele faz uma bufferização de até 600 registros, né? E ele vai esperar 10 minutos até que isso chegue aqui. É meio estranho, né? Se ele bufferiza, ele tem dados aqui para trás, então ele deveria exibir alguma coisa, né? Não ficar esse espaço todo vazio e aqui começou a bufferizar, começou a apresentar agora. Se eu fechar e voltar, o que acontece? De novo, vai começar tudo de novo, ok? Então agora vamos à correção, né? Tem gente que chama, tem uns colegas que dizem jump off the cat, mas na verdade não é não, não existe pulo de gato aqui não, ok? Quem não acerta isso é porque é desavisado. Aqui é o seguinte, o registro da tag que eu estou usando o FCV, ok? Esse registro FCV, a gente sabe que é o valor corrente. E como é que eu faço para referenciar o buffer dessa variável, dessa tag, né? Eu vou fazer isso mudando esse registro aqui, ok? Então eu vou aqui, clico nela e vou clicar aqui no 3 pontinhos aqui, ó. E vou fazer a correção. Essa é a 96. Então, venho aqui, 96GR. Aí, entre os registros, né, os files disponíveis, eu vou procurar aqui, na verdade é o último, é o tdata. Tdata, ok? Então, vamos ver agora. Eu vou fazer somente nele, ok? Depois eu faço no outro. Olha aqui o gráfico dessa variável, 96, e ao outro aqui, ó. Então, você vê que ele pegou o buffer todo de 10 minutos e exibiu aqui. E esse outro está começando agora, porque esse aqui está pegando o valor corrente. E esse outro não, e aqui ele pegou o bufferizado, tá? O 96 ele pegou o bufferizado. O 97 ele está pegando o instantâneo, ok? Então vamos mudar também o 97, ok? Então aqui eu posso fazer também, né? Escrever aqui, tá? Tdata, Enter, confirmei.
Vamos ver agora. Apply. Na verdade, eu nem preciso ficar aplicando toda hora, tá? É só dar o OK que já funciona. Pronto, tá aí os dois gráficos, ok? Então tá aqui o meu cursor. Quando eu movimento o cursor, né, ele está exibindo, ok? Nesse momento aqui ela estava X. Como essa variável aqui ela só faz simular, eu não tenho um instrumento analógico aqui que está lendo nada, ela só está simulando, então ele vai. Essa aqui ele vai de 0 a 100. O azul, o FT96, que é o azul, vai de 0 a 100. O outro vai de, acho que é 10, vai de 10 a 90, ok? É isso, ele vai de 0 a 80 e eu botei um deslocamento de 10 para cima, ok? Bom, eu vou deixar essa variável mais lenta, essa aí que eu coloquei nervosa aí, vou deixar ela um pouquinho mais lenta, né? Você vai ver que o gráfico já vai mudar um pouco. Vai ficar similar a esse ao FT96. Ele já vai começar a diminuir essa velocidade dele aí, está muito alta. E o zoom, seleciono, dou zoom, ok? E o centro eu faço a mesma coisa, tá? Ok? Posso movimentar esse cursor aqui para onde eu quiser. Se eu quiser tirar o zoom, clico com o botão direito do mouse e ele sai e volta ao normal. Ok? Muito bem. Quem ficou mais lento foi o azul. Já estava lento, ficou mais lento ainda, né? Que é o FT96. Pronto, ele está um pouco. Deixei ele agora um pouquinho mais lento. Perfeito? Então, esse gráfico é isso, tá? Eu acredito que a gente falou sobre tudo. Não ficou nada pendente. Eu posso tirar um aqui ou deixar os dois, ok? Então, tá fechado, né? Já vimos isso tudo aqui, entendemos isso tudo. Entendemos o time, entendemos o X, o Y, o grid e o legend, né? Então tá fechado, ok? Então nos vemos na próxima aula, ok? Onde a gente já vai ver outros objetos também interessantes, dos avançados, ok? Então nos vemos em breve.